Poetas Brasileiros. Demonstre.com. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Poema de Bom Dia. Meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para entrevistar mais um poeta, escritor brasileiro. Seja muito bem-vindo, Guilherme Cavalcante. Muito obrigado. E o Guilherme, ele é super jovem, né? 22 anos, mas com uma escrita muito bacana, profunda, é professor e tem muito para falar com a gente sobre a origem, a importância dos pais na educação e do fazer, escrever e do desenvolvimento dele enquanto autor. Então vamos começar? Vamos. Guilherme, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua infância, sobre como foi o processo de escrita, porque você já me adiantou que você cresceu e nasceu num sítio, sua educação foi em casa, né? E depois que você foi ter acesso à educação formal. Isso. Eu nasci em Natal, sou natalense, nascença, mas vivi até os meus 6 anos de idade numa fazenda, num sítio que fica entre João Câmara e Jardim de Angicos, 2 municípios muito pequenos aqui do estado. E minha mãe me alfabetizou, então aos 6 anos eu vim para Natal para estudar formalmente, então para cursar a alfabetização. E a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a escrever também, porque minha mãe me alfabetizou com revistinhas de Turma da Mônica, então a leitura sempre esteve muito presente na minha infância. Quando eu entrei na escola formal, eu tive professores muito bons, uma bibliotecária muito boa também que me incentivou demais a ler, então eu fui me formando leitor com essas pessoas. E ao passo que eu me formava leitor, eu também passei a escrever como algo muito natural. Jamais foi algo pensado quando eu era criança. Mas escrever historinhas para ler com meus próprios amigos, e a partir do momento que meus professores abriram espaço na aula de língua portuguesa para eu apresentar esses textos para a turma, eu comecei a perceber a importância que esses textos tinham, não só para mim, mas como para outras pessoas também. E aí passou a ser um ato menos involuntário, menos amador e mais pensado, que eu escrevia para o outro. Então, claro. Nesse sentido. A importância do professor aí, né, em Sim. abrir esse espaço. E quando foi essa sua primeira publicação? Porque até então você está escrevendo e publicando para a sua turma, que Sim. já é o outro, mas em um determinado momento você teve a sua primeira publicação enquanto autor. Isso. A primeira publicação efetiva se deu aos meus 16 anos de idade. Foi quando eu publiquei no jornal Illuminati, Cultural e Científico. Era uma publicação aqui de Natal, editada e criada, gestada por Gildo da Costa Dantas. Mas para eu chegar até o Illuminati, antes eu enviei e-mail para a maioria dos jornais locais, tanto em Natal quanto em Mossoró, dizia: olha, eu escrevo crônicas, eu tenho textos guardados, eu tenho tantos anos de idade, eu gostaria de publicar. Silêncio, né? Ninguém respondia, claro. Aí depois eu passei a omitir a idade. Então eu só dizia que eu escrevi, tinha coisa que ia colaborar de alguma forma. Até que um dia Gildo me respondeu de maneira muito educada, disse que estava disposto a conhecer a minha produção. Eu mandei alguns textos para ele e aos 16 eu publiquei a primeira crônica nesse jornal no qual eu trabalhei, eu colaborei com o qual um ano e meio mais ou menos, até os 17 anos. Da onde é que surgiu essa necessidade de publicar? Não estou falando da importância de publicar, mas assim, você era muito jovem, 15 para 16 anos, e poxa, eu quero publicar em um jornal. Foi uma instiga? Foi alguém que colocou a ideia na cabeça? O Filipe, as pessoas que eu lia nessa época, nos meus 15, 16 anos, foi quando eu comecei a ler literatura brasileira mais canônica. Então, Raquel de Queiroz se chamava, aquela galera da literatura mais regionalista, né? Graciliano, Jorge Amado estava descobrindo. E todos eles, quando eu lia informações biográficas, começaram a publicar a partir dos 16 anos. Aí eu disse: espera aí, eu já escrevo de maneira mais comprometida com o outro. Então, eu quero também acompanhar essa galera que eu leio da mesma forma. Então, esses 16 anos é dado o limite que eu tenho para publicar formalmente alguma coisa no papel. E aí foi essa a ideia que eu tive, que me motivou a mandar e-mail para as redações e dizer: olha, eu quero, até que deu certo. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê isso, e teus professores foram super importantes, a gente vê em certas escolas uma timidez enorme, Sim. Um processo de escrita muito pouco amadurecido, e aí você tem um outro lado, mais da educação funcionando, do Sim. querer, do ser provocado. Sim. Isso é muito bacana.
Hoje em dia você é professor, certo? Sim. E dessa tua história, o que você retoma para os teus alunos? Eu gosto sempre de dizer que a escrita e a leitura sempre estiveram muito na minha vida como algo natural. Então, inicialmente como algo instintivo, lá dos meus 6 anos de idade, criancinha que escrevia a partir do que vivenciava, depois de maneira mais pensada. O meu cursar letras foi uma consequência direta de tudo isso, né? Então, da minha relação com a leitura. Eu fui fazer o curso de letras não pensando em ser professor, porque eu não pensava nisso, mas eu pensava em trabalhar com a linguagem de maneira mais próxima. Quando eu entrei no curso de letras, é que eu passei a refletir a importância desse professor na formação desse aluno leitor e desse aluno, consequentemente, escritor também. Então, hoje, na minha prática de sala de aula, a escrita e a leitura são elementos centrais da minha aula, porque como eu tive pessoas que muito me incentivaram, e isso deu certo, eu penso, e eu vejo alunos com potencial de escrita muito grande, eu tento que isso seja comum, seja cotidiano. A escrita literária. A escrita literária, né? Então eu trabalho com os alunos a saraula, que eu havia ali um pouco antes, que a gente faz mais ou menos quinzenalmente, um encontro em que a aula é um espaço para declamação, para a gente tocar violão, e eles trazem o que eles ouvem, eu trago o que eu leio, a gente vai fazendo essa mediação de maneira muito natural, né? Então, se vocês estão vendo esse vídeo, meus pequenos caborés, eu tenho esses planos para vocês, porque eu chamo eles carinhosamente de caborés, eles adoram essa onda. Ótimo. E os ouvintes, os que estão acompanhando, vão ver que nós não temos uma poesia, né? Você Sim. traz uma prosa poética, Isso. um texto embebido de poesia. O que é a prosa poética em si e no que ela se difere da poesia? Para mim, então, eu vou partir de mim. Para mim, a escrita de poema sempre foi algo muito distante, porque eu acho algo muito difícil de se fazer. Porque o poema exige um comprometimento com a linguagem que eu acho que eu não tenho ainda. Então, escrever poema não é para mim. Aí entra a prosa poética, porque eu sempre tive mais intimidade com a narrativa, né? Com o narrar na prosa. Então, a prosa que eu faço, ela é baseada no cotidiano, claro, puxada mais para o lírico. Então, os temas da minha prosa poética são mais ligados à expressão do sentimento, à busca desse indivíduo por um sentimento que falta, que talvez esteja sobrando, e a expressão de tudo isso. Que a prosa poética é um conceito novo, por dizer assim, né? A gente ficava na crônica e a prosa poética, o que eu vejo é que ela pode estar em qualquer gênero textual. Ela pode estar na novela, ela pode estar no conto, ela pode estar na crônica. Exatamente. Quando eu comecei a escrever essas prosas poéticas, eu tive acesso a um autor chamado Paulo Mendes Campos. Se não me engano, ele é carioca. E ele foi a pessoa que divulgou isso que é chamado de prosa poética no Brasil. E eu fui ler os textos dele e eu fiquei encantado com aquilo, porque era um modo de narrar, um modo de fazer algo como uma crônica, mas muito mais vizinho à poesia do que a narrativa com a qual a gente estava acostumado. Muito depois eu fui ler Caio Fernando Abreu. E os contos de Caio Fernando, o meu livro preferido dele é O Ovo Apunhalado, que são contos muito crus, mas é de uma crueza tão grande que é muito forte, porque ele lida com a prosa muito próximo com a poesia. Então, você tem um grupo ali, né? Caio Fernando Abreu, da Rios, Clarice Lispector. Eu li muito pouco. Mas ela segue bem essa sequência, o ultra lírico, o ultra imagético, que estão dentro disso, só não se chamava prosa poética, né? Não se tinha isso. Eu digo que eu me identifiquei com aquilo quando eu li. Quando eu li Caio Fernando, rolou uma identificação. Então, o que eu faço, eu quero fazer algo parecido com isso, próximo a isso. Entende? Então, é ali que eu me identifico, é ali onde eu busco referência, é ali onde eu vou beber quando eu quero escrever para gerar ideias. Eu participei de um projeto sobre Caio Fernando Abreu na universidade com o professor Eduardo, já falecido. Sim. Muito bacana. Mas uma coisa. Hoje você tem um livro publicado, A Imagem do Cão, né? Isso. Que agora vai ter uma nova apresentação.
E você está produzindo um novo livro. Isso. O que a gente pode esperar dos projetos do Guilherme para os próximos anos aí? A curto prazo, então, eu planejo relançar, fazer uma segunda edição da Imagem do Cão, tanto é que a revisão está pronta, a capa está pronta, tudo organizado, é só eu começar a trabalhar no texto. E o lançamento do novo livro. Então eu quero me deter mais no conto. Nos últimos 3 anos eu estudei mais conto e produzi mais conto. Então eu quero explorar para frente mais esse gênero que eu descubro cada dia mais e o qual estou produzindo de maneira mais ativa. Então uma narrativa mais longa, como a novela, como a Imagem do Cão que eu lancei, não está nos meus planos para tão logo. Eu quero ficar mais no conto porque eu acho que eu gosto do que eu faço no conto. Entendeu? É o teu momento, né? Representa muito o Guilherme de agora, é o conto. Bacana. Eu quero ouvir muito do Guilherme, viu? Por favor. Bom, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, não deixem de acompanhar as prosas poéticas do Guilherme aqui no Demonstre, certo? E no blog também. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Obrigado, Felipe.